Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, nós vamos iniciar nossa aula online, né? Não sabemos até quando vamos ficar nas aulas online, mas enfim, vamos, né, dar continuidade aí ao livro, né? Na aula passada eu fiz a correção do dever de casa, né? Fomos até a página 17, né? E hoje eu vou pedir para vocês pegarem o livro, página 18, tá? Como eu falei, né, que eu iria usar o livro na próxima aula, então, livro, página 18. E nessa página 18, fala aí, né, um resumo aí do conteúdo, né, do capítulo, que é receita culinária. Então, ele fala aí o objetivo de uma receita culinária, o público-alvo e as características, tá? Isso aí eu passei no caderno para vocês, mas eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho para poder a gente estar aí relembrando, tá? Então, página 18, vou estar lendo aqui esse resumo aqui, ó, aqui em cima, tá? Esse resuminho aqui. Então, diz assim: o objetivo de uma receita culinária é orientar a produção de um prato ou uma bebida. Público-alvo: pessoas que se interessam por culinária. E características de uma receita é lista de ingredientes, modo de fazer e emprego de verbos que orientam as etapas do preparo. Isso daí a gente já viu, tá? Página 19. Mesmo se você estiver sem livro, pode continuar assistindo, porque, como eu falei, esse conteúdo é bem tranquilo, então dá para você, mesmo sem livro, tá aí me ouvindo, né, me assistindo e vai estar entendendo com certeza, tá? Quando chegar o livro, é só você voltar o vídeo e ir respondendo as questões, tá? Sem problema nenhum, tá? Qualquer coisa pode me chamar, tá? E eu vou estar orientando, tá? E quem tem o livrinho aí, né? Não vamos ficar de braços cruzados, vamos fazer aí página 19. Nessa página 19, nós vamos falar sobre os verbos no imperativo e no infinitivo. Isso também eu já adiantei em sala de aula, tá? Quem vê aí nas primeiras aulas tem isso aí no caderninho, tá bom? Então diz assim: ao estudar a receita culinária, você viu que os verbos no imperativo podem ser um dos recursos linguísticos estratégicos na constituição desse gênero textual. Nesse momento, você irá compreender melhor em que situações e com que finalidades os verbos no modo imperativo e no infinitivo costumam ser empregados. Então, eu falei, né, que nós iríamos aí ter os verbos, né, a participação dos verbos imperativos e infinitivo aí nas receitas. E aí o livro trouxe outra receita, que é o pão de jatobá. E aí ele coloca os ingredientes e o modo de preparo, né? Ele até enumera aí, né, o modo de preparo. Nesse modo de preparo aí, vocês estão vendo, né, que todos os verbos estão destacados, né? Eles estão em negrito, tá? Aqui, ó, essa receita, o modo de preparo, né? Os verbos aqui estão todos em negrito, estão todos destacados. Então, através dessa receita aqui, nós vamos estar respondendo a letra A e a letra B, tá? Então, vamos aí pegar o lápis, a borracha e vamos ficar atentos aí para estar respondendo, vamos estar respondendo juntos aí essa página aí 19, letra A e letra B, referente a essa receita pão de jatobá. Letra A. Em que modo os verbos da receita foram usados? Então, nós vamos voltar lá. Os verbos são coloque, amasse, dissolva, sove, deixe, misture, molde e leve. Então, esses verbos eles estão no modo imperativo. Por quê? Porque eles estão expressando uma ordem, né? Uma solicitação. Coloque, amasse, dissolva, sove, deixe. Né? Então,
está expressando aí uma ordem, está te ordenando, está solicitando que você faça, né, tal coisa. Então, por isso que eles estão no modo imperativo. Então, a resposta da letra A no modo imperativo. Lembrando, gente, que início de frase, letra maiúscula, tá? Vamos fazer uma letrinha também bonita, né? Uma letrinha que dê para entender. Letra B. Qual é o efeito de sentido desses verbos na receita? Então, qual o efeito deles, né? Qual o sentido deles, né? Nessa receita aí? Eles orientam, né, a realização das etapas, né, de um preparo. Então, eles orientam a realização das etapas para o preparo. Virando a página 20, nós temos aí uma história em quadrinhos, né? Daquele personagem Garfield, aquele gato. Então, esses quadrinhos aí mostram aí, né, uma historinha dele com uma aranha. Por que o Garfield pede à aranha que se aproxime? Então, olhando aí, né, nós estamos vendo que ele tá jogando a pedrinha para brincar daquele joguinho, né, de tipo pular, né, a amarelinha. E aí depois, no segundo quadrinho, vamos acompanhar aí para poder a gente estar entendendo a historinha. Aparece aí uma aranha. Aí ele fala: chegue mais perto. Me obrigue, ela fala. Me obrigue a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a me observar. A me obrigar, perdão. Me obrigue a obrigar você a me obrigar a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a me obrigar a obrigar você a me obrigar. Então, eles estão aí, né, debatendo quem obriga quem. Aí já lá no quadrinho, lá na última fileira aí. Me obrigue a obrigar você a me obrigar a obrigar você a me obrigar a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a obrigar você me a obrigar né? Aí já vai dando continuidade. Espere aí. Nem sei mais do que estávamos falando. A aranha já ficou tão tonta, né? De tanto obrigue a mim, obrigar você, a obrigar, né? E aí no último quadrinho ele fala assim: chegue mais perto que eu conto. Aí ela fala de novo: me obrigue. Por que o Garfo pede à aranha que se aproxime? Pela figura aqui, né, no último quadrinho, a gente interpreta que se ele está chamando ela e ele está com um jornal assim, lógico que ele vai o quê? Atingir, né, o jornal nela, né? Então, porque ele pede à aranha que se aproxime para atingi-la com um jornal. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos interpretando uma história em quadrinhos aí. Que elementos da imagem sugerem esse motivo? Letra B. Que elementos da imagem sugerem esse motivo? Como que a gente, né, interpretou que ele vai tacar o jornal nela? Pela expressão dele, olha só a carinha dele. Pela expressão facial dele e corporal também, né? Porque ele tá com o jornal aqui escondido, né? Para poder tacar nela. Então, a gente conseguiu interpretar isso pela expressão facial e corporal do gato. Essa aí é a resposta. Ok? Letra C. As formas verbais chegue e obrigue, são dois verbos, né? No primeiro quadrinho fazem referência a que pessoa do discurso? Terceira, segunda ou primeira? Segunda pessoa, né? Então vamos marcar aí a segunda bolinha.
O que o emprego dessas formas verbais sugere? Então, essas formas verbais chegue e obrigue, elas estão sugerindo o quê? Uma ordem, um convite, um fato incerto, duvidoso, um fato certo, um fato passado, finalizado. Elas estão sugerindo uma ordem, um convite, tá? Então vamos marcar aí a primeira bolinha. Eu estou na página 21, letra D. A resposta é uma ordem, um convite. Então vamos marcar a primeira bolinha, tá? A primeira alternativa. As formas verbais chegue, obrigue e espere estão em que modo verbal? Elas estão no imperativo, tá? Por que ele foi empregado nesse contexto? Por quê? Porque nesse caso aí, né, dessa história em quadrinho aqui, do gato e da aranha, né, eles estão impondo algumas ações de um para o outro, né? Um quer que o outro obrigue a obrigar, né? Então, tá um impondo uma ação para o outro. Então, a resposta aí na letra E é modo imperativo, porque um está impondo ações para o outro. Terceira questão. Observe as placas de trânsito a seguir. Então, essas placas de trânsito não é muito comum que a gente vê por aí. Com que objetivo elas foram produzidas? Por que né, nós vemos aí né, várias placas de trânsito? Para o quê? Para orientar né, os motoristas. Então, para orientar os motoristas no trânsito. Qual é o significado, estou na letra B, qual é o significado de cada uma delas? Então, isso aí nós estamos interpretando, tá, gente? Estamos interpretando agora placas de trânsito. Então, a primeira aí, né, com a letra A aí, a setinha, é para seguir em frente. A letra B aí, que tem aquela curvinha, né, para a direita, o significado dela é o quê? Vire à direita. E a letra C, a última placa de trânsito aí, é uma seta para o carro ficar à direita. Então, manter à direita ou conservar-se à direita, né? Tanto faz. Então, vocês vão colocar aí, letra A, siga em frente. Letra B, eu estou falando A porque né, aqui em cima tem um Azinho, ó. A, siga em frente. B, vire à direita. E C, mantenha à direita. Letra C. Identifique os verbos referentes aos significados das placas. Então, quando eu falo siga, vire e mantenha, eu estou utilizando verbos, né? Siga em frente, vire à direita, mantenha à direita. Então, eu usei 3 verbos. Então, vocês vão escrever aí na letra C, siga, vírgula, vire, vírgula, mantenha. Ou quem usou aí conserve-se à direita, né, na letra C, também tá certo. Ok? Letra D. Justifique o emprego do imperativo usado para expressar o significado dessas placas. Então, nós vamos estar justificando, né, por que utilizou aí o emprego, né, do verbo no imperativo. Então, podemos escrever assim na letra D. Essas placas servem para orientar motoristas, ciclistas, pedestres. Por isso, o emprego dos verbos no modo imperativo. Porque se o modo imperativo, né, ele tem a função
né, de ordenar, de convidar, né, de orientar, né? Nesse caso aqui, ele está orientando, né? Não só o motorista, que quando a gente fala trânsito, né, a gente logo vem na cabeça motorista, né? Mas temos também os ciclistas, né, os pedestres, tá? Então vou repetir aí. Essas placas servem para orientar motoristas, ciclistas e pedestres. Por isso o uso dos verbos no modo imperativo. Ok? Na página 22, diz assim: uma forma de atenuar o tom impositivo e por vezes autoritário que o modo imperativo pode expressar em alguns contextos é substituí-lo por outros tempos verbais ou empregar algumas expressões como por favor, tenha bondade de, por gentileza, né, que é o verbo imperativo, mas formas polidas. E aí ele deu exemplo: quero, por gentileza, falar com o Fabrício. Por favor, abra a porta para mim. Então, quando ele fala em formas polidas, né, porque você está utilizando um verbo, né, você está ordenando, você está mandando, né, mas de uma forma educada, tá? Então, ele fala assim, quero, por gentileza, aí esse por gentileza, essa expressão por gentileza já suaviza, né, a expressão. E aí a palavra quero é um verbo, a palavra abra é um verbo, depois ele coloca mais outros. Há ainda outras formas verbais empregadas para atenuar o tom impositivo. Gostaria de falar com Fabrício. Né? Então, esse gostaria também, ele está suavizando, né, o pedido. Tá? Você abriria a porta para mim? O abriria também, que é do verbo abrir, também está suavizando, né, o pedido. Então, ele deu esses dois exemplos aí para a gente estar vendo aí a diferença, tá? Quando a gente coloca expressões para suavizar, né, um pedido, uma ordem. Leia o texto a seguir e observe os verbos no modo de preparo. Então, ele deu aqui outra receita e agora é de pão de queijo. Né? E ele também coloca ingredientes e modo de preparo. Letra A. Em que modo verbal os verbos da receita acima estão? Então, nós vamos ler aqui a receita, né? Os ingredientes, né? 5 xícaras de chá de polvilho azedo, 2 xícaras de chá de queijo de Minas ralado, 1 xícara de chá de água fervendo, 1 xícara de chá de óleo, 3 ovos, 1 colher de sopa de sal, leite para amolecer a massa. Modo do preparo. Modo do preparo que nós vamos ver aí, reconhecer aí os verbos. Escaldar o polvilho azedo com uma água fervendo e o óleo em uma vasilha. Adicionar o resto dos ingredientes amolecendo com o leite. Amassar bem. Engordurar as mãos para formar as bolinhas. Colocar em uma forma untada e levar ao forno já quente. Depois que as bolinhas crescerem, diminuir o fogo e esperar que elas sequem. Então, os verbos aí, eles estão no infinitivo. Letra A, os verbos estão no infinitivo. Letra B. O uso desse modo verbal, em vez do imperativo, alterou o sentido do texto? Não, ele não alterou. Por quê? Porque os verbos no infinitivo também podem ser utilizados para expressar uma recomendação ou uma ordem, tá? Então, ele não alterou o sentido mesmo estando no infinitivo e não no imperativo. Então, gente, assim nós finalizamos esse capítulo aí, né, de receita culinária. Na página 23 aqui, né, o livro solicita aí
um desenvolvimento de uma receita, foi o que nós fizemos em sala de aula, tá? Então, a página 23, 24 e 25 e 26 é para elaborar aí uma receita culinária que nós já fizemos, tá ok? Então, eu vou repetir mais uma vez que quem não tem o livro, depois é só voltar aí o vídeo, tá? E fazendo, tá? E quem ficou um pouco perdido agora, só voltar também depois e ir fazendo com calma, respondendo com calma aí essas questões, tá? Mas qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Então, eu finalizo aqui o primeiro capítulo. Na próxima aula, vou usar o livro novamente, tá? Nós vamos estar iniciando o segundo capítulo, que é regra do jogo. Quem quiser já ir lendo, né, para ir se familiarizando com a matéria, não tem problema não. Pode, tá? E na próxima aula eu já vou estar iniciando esse capítulo 2. Eu costumo sempre, quando termino os capítulos, eu passar um exercício de revisão, tá? Então, eu terminando o capítulo 2, eu vou estar passando exercício de revisão referente ao capítulo 1 e o capítulo 2, tá bom? Então, quem receber aí o livro já pode adiantar para não ficar tão atrasado, tá? E quem está com o livro, não deixe de fazer, tá? As páginas, né? Para não ficar nada em branco, tá bom? Então, qualquer dúvida pode me chamar, tá? Eu vou estar finalizando aqui a aula, tá? Não vou entrar hoje no capítulo 2, porque senão vai ficar muito conteúdo, tá? Então, eu prefiro iniciar na próxima aula, ok? Beijo, então, até a próxima. Tchau, tchau.